Olá, tudo bem? Bom que você está aqui em mais esse vídeo, né, da nossa série de estudos. Espero que vocês todos estejam bem, como sempre. Esse vídeo é do estudo sobre a espiritualidade. A gente já vem há algum tempo, né? Então, meses, meio ano falando sobre isso já. E hoje a gente vai dar sequência no estudo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do pastor Peter Scazzero, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um texto muito conhecido e clássico, que é o texto das tentações de Jesus no deserto, né? E o título dessa seção do livro aqui, que ele fala sobre esse texto que está lá em Lucas 4, de 1 a 13, né? Nós não leremos o texto, só vamos comentar, porque é muito conhecido. O título é o seguinte: A Grande Tentação de um Falso Ego. A Grande Tentação de um Falso Ego, tá bom? Então, lembrando aí, né, que nesse texto, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ele ser tentado, interessante que é o Espírito que leva Jesus para ser tentado, tá bom? Guarda isso, informação importante. Nós temos aí 3 falsas identidades ou máscaras que o diabo, Satanás, acaba oferecendo, né, na ocasião. E ofereceu a Jesus lá na situação do deserto, oferece para cada um de nós também no nosso dia a dia, tá bom? E é interessante que antes da gente comentar essas 3 identidades aí, ou falsas identidades, na verdade, falsas máscaras, eu gostaria de lembrar um texto que está lá em Mateus 3,17, quando o céu se abre, o Espírito desce como uma pomba, e Deus Pai fala em voz audível, né? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Né? Ou em quem me compraz, ou em quem tenho prazer, depende da tradução que você estiver utilizando. Né? Parafraseando, ou em outras palavras, o pastor Peter coloca aqui no livro que poderia estar escrito assim, ó: eu amo você, você é bom demais que você exista. Trocando em miúdos, né? Tendo dito isso, a gente pode cravar que Jesus, né, recebeu essa afirmação de que é profundamente amado por seu Pai Celestial, por aquilo que ele é, né? Até porque, na ocasião dessa frase, do batismo de Jesus, Jesus não tinha realizado milagres, não tinha ido para a cruz, né, não tinha ressuscitado, não tinha ainda desenvolvido seu ministério. Contudo, ele recebe essa afirmação de que é profundamente amado pelo Pai. Isso já dá um indicativo, né, de como é que nós devemos seguir na nossa caminhada também, tá? Eu quero partir para a primeira tentação no deserto, tentação número 1, que tem a ver com o desempenho, né? Eu sou o que faço. Essa é a ideia. O diabo disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Esse é o texto de Mateus 4:3, tá? Bom, aparentemente Jesus não tinha feito nada durante 30 anos, certo? Ele inicia seu ministério por volta de 30 anos. Então ele passa 3 décadas vivendo como uma pessoa comum, né? Sem desenvolver o seu ministério ainda, tá? Ele ainda não tinha começado, então, o seu ministério, não tinha dado pontapé inicial, nada disso. Então a gente pode inferir que, se durante 30 anos Jesus não tinha feito nada ainda diferente ou em relação ao seu ministério, hoje, na pós-modernidade, século XXI, as pessoas poderiam inferir que ele já era um fracasso. São 3 décadas sem fazer nada, né? No anonimato, vamos dizer assim. Ninguém acreditava nele nesse momento. E ele ali, naquela ocasião no deserto, estava com fome. Então, ele poderia se perguntar: que tipo de contribuição eu fiz ao mundo até o momento? Né? O que eu já fiz? O que eu não fiz? A nossa cultura, a cultura na qual estamos inseridos, faz essa mesma pergunta para nós no dia a dia, né? O que você conseguiu? Como você demonstrou sua utilidade? O que você faz, né? Então tem a ver com o desempenho, tá? E essa ideia do desempenho é algo que pode
adoecer pessoas. Então, o pastor coloca aqui, quando não conseguimos, intensificamos nossas ações, entramos em depressão devido à vergonha ou até culpamos outros por nossa situação difícil e desagradável, né? Então, muitos só se consideram úteis, por exemplo, se eles conseguem obter sucesso no trabalho, sucesso na família, sucesso na escola, nos estudos, sucesso na igreja, sucesso nos relacionamentos, né? E aí, quando não consegue, vai para um quadro, por exemplo, depressivo, né? Pessoas que não veem o seu desempenho como aceitável. Foi a primeira coisa que o Satanás tentou, na primeira tentação, foi a do desempenho, né? O que é que você pode fazer? Por que você não transforma essas pedras em pão, né? Então tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o meu desempenho, com o seu desempenho. Cuidado com essa tentação. A segunda tentação tem a ver com posse, né? Eu sou aquilo que tenho. Então a primeira é aquilo que faço, a segunda, meu desempenho. A segunda é aquilo que tenho, tem a ver com posse, né? Quando Jesus foi levado para contemplar toda a glória e o poder da terra pelo diabo, né? O diabo, Satanás, lhe disse: olha ao seu redor para o que todo mundo tem. Você não tem nada. Como você pode pensar que é alguém? Como você irá sobreviver? Você é um João ninguém, né? Como diz no ditado. O diabo tentou ali, então, buscou manipular o quê? Questões profundas, como o medo e a fonte de segurança, por exemplo, né? Colocando Jesus como em situação de insegurança, né? Com medo da circunstância que estava ali diante dele. Então, o que é que você tem? Né? O que é que você possui? Olha a glória de todos que todos têm. Você não tem nada, você é um nada, né? Então a primeira tentação, o que é que você faz? Como é o seu desempenho? Você é um sucesso ou um fracasso enquanto ser humano? A segunda tentação é, o que é que você tem? O que é que você possui? Isso é meu, isso eu conquistei. Ou você não tem nada e todos os outros têm mais do que você. Você é um fracasso no quesito conquista, né? Duas tentações muito perigosas e que acontecem conosco também todos os dias e afetam diretamente a nossa espiritualidade. A terceira tentação tem a ver com a popularidade, né? Porque na terceira tentação a gente é aquilo que os outros pensam. E aí, infelizmente, tem pessoas e muitas pessoas que são dependentes do que os outros pensam. Satanás convidou Jesus a se lançar do ponto mais alto do templo para que as pessoas pudessem crer nele. Interessante é que nesse momento, ou naquela situação, naquele ponto, as pessoas ainda não tinham opinião formada sobre Jesus. Ele era, na verdade, invisível, ele não tinha desenvolvido nada do seu ministério ainda, né? Como poderia ele pensar que tinha importância e valor numa situação dessa? Ele não havia aparecido ainda publicamente, ele não era uma pessoa pública, ele era alguém normal, que não havia iniciado seu ministério, estava por iniciar, né? E aí, quando a gente dá importância demais para o que os outros pensam, é bem mais comum isso acontecer do que a gente imagina, e quando a gente dá muita importância para o que os outros pensam, a gente está aceitando essa terceira tentação, que é da popularidade. O que os outros pensam de mim, o que os outros pensam de você, né? Aqui no texto ele coloca que nós temos a verdadeira liberdade quando não mais precisamos ser especiais aos olhos dos outros, pois sabemos que podemos ser amados e bons o bastante. Jesus não tinha iniciado seu ministério. A voz veio de Deus Pai dizendo que ele era o Filho amado que dava prazer ao Pai. Interessante e que nós não pegamos essas verdades bíblicas às vezes. A gente pega só o que interessa. A nossa espiritualidade vai ser emocionalmente saudável quando a gente entender isso. Não é a nossa performance, então não é o nosso desempenho, não são as nossas conquistas e nem a nossa popularidade que fazem de nós importantes aos olhos do Pai, né? Gostaria de ler aqui um depoimento de Scott Peck, que ilustra o assunto que a gente está falando aqui, contando um encontro com um colega de classe na escola quando ele tinha 15 anos de idade. Veja bem, ele tinha 15 anos de idade, já é um homem adulto agora, vai contar o testemunho. E aí ele escreve aqui as suas reflexões depois de um diálogo com seu amigo, olha, adolescente de 15 anos dialogando. Olhe só o depoimento dele. De repente me dei conta de que durante toda a conversa de 10 minutos com meu amigo, eu estivera totalmente preocupado comigo mesmo.
Durante os 2 ou 3 minutos antes de nos encontrarmos, tudo o que eu estava pensando era nas coisas inteligentes que eu poderia dizer e que poderiam impressioná-lo. Durante nossos 5 minutos juntos, eu estava prestando atenção ao que ele tinha dizer somente para que eu pudesse ver que efeito minhas observações estavam tendo sobre ele. Durante os 2 ou 3 minutos após nossa separação, o único conteúdo do meu pensamento foram aquelas coisas que eu poderia ter dito e que poderiam tê-lo impressionado ainda mais. Não me preocupei nadinha com meu colega de classe nem com o que ele disse. Esse testemunho de Scott Peck é mais assustador, né? Porque ele está dando testemunho de quando ele tinha 15 anos de idade, mas isso aqui fica mais assustador quando a gente percebe que essa mesma dinâmica continua quando a gente tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos. Nós permanecemos presos na armadilha de viver uma vida fingida devido a uma preocupação doentia com o que as outras pessoas pensam sobre nós. Então, diálogos assim acontecem todo o tempo da vida, não só aos 15 anos. Nós estamos mais preocupados em o que dizer e depois da conversa que deveríamos ter dito isso ou aquilo. Né? Nós, muitas vezes, não consideramos nem respeitamos aquele que está na conversa conosco. Estamos mais preocupados com a impressão que ele vai ficar da gente depois daquele papo. E isso é doentio e tem a ver com a popularidade, que é a tentação número 3. Eu sou o que os outros pensam. Né? Popularidade. Então, hoje, gostaria que a gente guardasse, com base nesse texto de Jesus no deserto, e sob essa temática de a tentação de um falso ego, de um ego falso, que nós guardássemos cuidado com a preocupação excessiva com o desempenho, o que é que você faz, cuidado com o excesso de preocupação em relação ao que você possui, às suas conquistas, e cuidado com o excesso de preocupação com a sua popularidade, que os outros pensam a seu respeito. Né? Desempenho, posse e popularidade. Cuidado, foram as 3 tentações que Jesus, de maneira brilhante, conseguiu não cair nelas. Né? Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Tá bom? Cuidado com as tentações que estão aí diante de você. Tá bem? Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, nessa semana. Se você perdeu algum estudo anterior, volte aí no canal do YouTube, tem os vídeos aí todos gravados, tá bom? E eu espero que esteja sendo gratificante e que você esteja crescendo na sua caminhada cristã, amadurecendo a sua espiritualidade para que ela seja emocionalmente saudável. Deus te abençoe. Ótima quinta, ótimo final de semana que começa daqui a pouco e até o nosso próximo estudo.